começar. Tudo bom? Boa tarde a todos. Meu nome é Anderson, todo mundo me conhece por Dorigão, tá? Sou um dos SREs do time desses dois rapazes que apresentaram mais cedo. Muito obrigado. A gente vai falar sobre um tema aqui que linka bastante com algo que a gente sempre tenta fazer no nosso time de SRE, que é levar a resiliência para mais perto possível que a gente conseguir do produto, tá? Então a gente vai falar sobre um tema até que, se eu não me engano, o Alexandre comentou mais cedo lá, o Grafana, Continuous Profiling, que é uma das coisas que a gente gosta bastante, que a gente faz com muita ênfase ali dentro do nosso time de SRE, tá bom? Eu estou aqui com o Matheus e com o William Yamashita, que fazem parte do time também e ajudam a gente a alavancar essas práticas, tá? Então vamos lá. Um pouquinho da agenda do que a gente vai comentar hoje, tá? Então a gente vai falar. Eu vou falar um pouquinho só sobre os princípios de SRE e o que é o Continuous Profiling, para todo mundo ficar na mesma página, a gente entender certinho o que é o conceito e entender também um pouquinho de como que a gente leva SRE para dentro das áreas de produto, que é o que eu comentei mais cedo, tá? Aí depois a gente vai comentar sobre a integração entre essas ferramentas e um pequeno estudo de caso. Depois a gente vai falar também sobre outro estudo de caso aqui embaixo quando a gente falar sobre os insights, tá? Então, a ideia é que a gente consiga fazer um link entre o que a gente gera de dados e o que a gente consegue recomendar ali para o nosso desenvolvedor, para os times de produto, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre os pilares e como que a gente implementa SRE lá no Bradesco, tá? Então, a gente tem basicamente dois métodos de fazer isso. Todos eles são pautados ali nos pilares de SRE, então observabilidade, automação, confiabilidade e escalabilidade. Eu acho que todo mundo aqui já está bem habituado a essas práticas, esses pilares, tá? E todos eles estão dentro de uma pirâmide. Aqui não está num modelo de pirâmide, tá? Mas é o que o Léo e o Luiz já mostraram mais cedo também, a pirâmide de SRE, tá bom? Então, a gente aqui tem todo o nosso norte, todas as práticas que a gente recomenda, que a gente implementa junto dos times de produto, tá? Lógico, sempre começando da base, que é sempre o monitoramento, até a gente chegar às práticas mais avançadas, que são as de produto, que estão aqui em cima. Tá bom? A gente vai falar aqui de práticas que estão mais ou menos ali do meio para cima da pirâmide, tá? Que é a parte performance, capacidade, resiliência, profiling, etc. Tá? Então, como que a gente, só voltar, como que a gente implementa SRE lá no banco? Tá? A gente pega essas práticas e a ideia é que a gente consiga fazer com que elas fiquem o mais próximo possível das squads de produto. A gente faz isso por meio de dois métodos. Tá? A gente segue, primeiro, um modelo de habilitação. Tá bom? Esse modelo de habilitação é a gente ter focais ali do nosso time que são responsáveis por habilitar as práticas lá dentro do time de produto. Então, a gente vai ter um responsável, um habilitado, um federado lá dentro do time do produto que vai receber essas práticas e ele vai ser o responsável por executá-las sob a nossa tutoria, sobre a nossa governança. Tá? E em algumas outras squads mais críticas, até o momento, a gente tem times de engenharia, que são times de SRE, que são, de fato, responsáveis por implementar essas práticas aqui junto com federados lá das tribos. Tá? A gente fez isso com algumas... Estamos fazendo isso com algumas squads de produto lá. Pix, cartões, são alguns exemplos de squads de engenharia de SRE que a gente tem lá dentro. Tá? Sempre o nosso norte vai ser o mesmo. Backlog, roadmap de SRE vai ser sempre o mesmo. Tá? Agora falando um pouquinho mais no ferramental que a gente usa e o que a gente usa para ter esses três pilares aqui que a gente já conhece. Log, Metric e Trace, que são o que norteia ali a observabilidade. Tá? A gente vai usar o Dynatrace, que vai ser o cara que vai coletar os dados, vai pegar os dados que a gente tem tanto do OneAgent quanto do OpenTelemetry, vai sumarizar esses caras, e a gente tem o Grafana. O Grafana ele vai ser por onde a gente vai conseguir fazer visões multi-data source, principalmente. Então, o Grafana ele é mais leve, boa parte, do que o Dynatrace. Ele ajuda muito a gente nessa parte de conseguir juntar dados de lugares diferentes. Então, a gente consegue fazer dashboard com Prometheus, com dados do Dynatrace, com dados de qualquer outra ferramenta de observabilidade que esteja juntando e agregando ali os nossos dados. Tá? E aí falar um pouquinho sobre Continuous Profiling, tá? Todo mundo conhece o que é Profiling? Eu acho que é diferente. A gente tem Dev Java aqui. Tem um aqui do meu lado. Tem ali um pessoal. Tem alguém aqui que já suportou aplicações Java? Beleza, aí tem mais gente, né? Eu tô desde, sei lá, 2015, isso daí, o pessoal da Vivo aí, eu suportava uma aplicação chamada Nginho, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Eu era um dos caras que trabalhava lá na Engie. E a gente tinha umas aplicações Java grandes lá, 32 GB de RIP, etc, etc. Né? Pô, a aplicação está travando, está consumindo um monte de memória. Aí o dev fala, tira um RIP dump para mim.
Aí você vai lá, tira um heap dump, 32 GB de memória. Onde é que você vai colocar isso daí? Onde é que você vai passar pro cara? Ou então coisa mais simples, né? Ah, putz, eu não sei com que está gastando o thread aqui. Aí o cara tira um thread dump, aí beleza, pequenininho, mas mesmo assim tem todo o trabalho da gente analisar. Tinha um amigo meu que fazia isso usando o grep, ele meio maluco, mas tudo bem. Continuous Profiling, a gente fazer isso de forma automatizada, da gente fazer isso sem precisar de ferramental manual para executar essa ação, tá? Então pensa que essa prática aqui vai habilitar a gente a, beleza, eu estou em voo aqui, eu quero saber com que minha aplicação está gastando thread. Beleza, eu vou lá, acesso o Dynatrace, acesso o Grafana, e eu tenho esse dado em mão. Pô, com que eu estou gastando memória? Está tudo na mão, tá bom? Então, isso faz com que a gente tenha uma detecção de problema muito mais ágil e muito mais simples, tá? Fica muito mais fácil da gente entender onde que está cada um dos nossos problemas, tá? Então, aqui só mostrando um pouco do que eu já falei, tá? Dynatrace mais OpenTelemetry vão instrumentar nossa aplicação. Eles vão coletar esses dados de profiling para a gente, vai gerar os call stacks, os flame graphs, etc. E por meio da integração com Grafana, que a gente vai falar mais um pouco, a gente vai ter observabilidade completa desse cara. Tá? Então, alguns exemplos aqui de dados que a gente consegue inferir. Tá? Isso aqui é um call stack, é um method hotspot, que a gente chama lá no Dynatrace, né? Que a gente vê exatamente com o que nossa aplicação está gastando thread. Né? Então, isso aqui é consumo de CPU. Tempo de CPU, na verdade. Né? Então, a gente consegue ter um narrow down bem preciso de onde que está o nosso bottleneck, de onde que a gente tem que atacar e o que a gente tem que atacar. Tá bom? E esse aqui é um flame graph para a gente fazer análise de memória. Né? Então, pô, por que nossa aplicação está dando out of memory aqui? Por que nossa heap não está suficiente? Onde que está nosso vazamento de memória? É aqui que a gente consegue coletar isso em tempo de voo. A gente não precisa ficar gerando lá, entrando dentro dos pods, gerando heap dumps, thread dumps para fazer esse tipo de análise. Tá? Então, isso, juntando todas as informações, isso aqui permite com que a gente tenha um RCA automatizado. Tá? Como assim, Dorigão? Então, a gente consegue correlacionar os dados ali de problemas. Então, pô, a gente tem um serviço que está degradando, a gente tem um alto tempo de resposta, a gente consegue correlacionar isso diretamente com os dados mais técnicos e brutos de profiling. Nossa aplicação está com um tempo alto de resposta porque ela está gastando mais tempo tentando conectar no Redis. Eu vou dar bastante exemplo de Redis, porque está fresco na minha cabeça. Mas ela está gastando muito tempo ali para conectar no Redis. Ou então, ela está gastando muita memória para gerar imagens. Também é um exemplo bem fresco na minha cabeça. Tá? Então, beleza. O que isso traz para a gente? Reduz MTTR. Tá? Então, diagnóstico antes a gente usaria para horas, provavelmente, até a gente gerar, analisar os heap dumps, thread dumps, a gente consegue fazer isso em minutos. Né? Fora que a gente consegue trabalhar com dados factuais e a gente consegue dar um direcionamento claro para o nosso dev. Falar, olha, é aqui que você tem que atacar para resolver seu problema. Vamos atacar, vamos testar que vai dar certo. Tá? Beleza. Bora lá. Então, o Dorigão comentou mais ou menos como a gente está fazendo lá. Né? E aqui, agora eu vou mostrar para vocês aqui como um pouco mais de detalhe e como que a gente está montando esses dashboards multi-data source. Assim, de forma resumida, literalmente, a gente obtém as métricas que vêm do OneAgent, o Dynatrace coleta essas métricas brutas, processa e expõe essas métricas. Utilizando um plugin do Grafana, a gente consegue visualizar isso no Grafana e criar dashboards mais leves, que o pessoal de operação fica monitorando 24/7, e dá uma visão mais precisa e leve do que está acontecendo por baixo do pano. Se necessário for, quando surge algum problema, aí a gente faz o deep dive utilizando o Dynatrace. Então, é assim que a gente tem feito. A gente utiliza o Grafana mais para obter a métrica bruta e visualizar a métrica bruta, e a gente trata isso no Grafana. Beleza. Então, qual plugin a gente está usando? Né? A gente está utilizando o plugin oficial do Dynatrace para o Grafana, e através disso a gente consegue, por exemplo, aqui na imagem, obter informação do GC da JVM que está rodando dentro da aplicação. Nesse exemplo aqui a gente pegou duas imagens que contém ali o tempo total de GC, e através disso o pessoal consegue visualizar se existe um problema ou não, se vale a pena abrir um incidente, se é necessário montar uma sala de solução ou não. Então,
Com esse ferramental, o que a gente consegue fazer? Aplicando as práticas de SRE, a primeira coisa que a gente consegue estabelecer é o uso de SLO. Então, o SLO não apenas de disponibilidade, mas também SLO para outras métricas relevantes, por exemplo, latência ou até consumo de GC, quantidade de GC, tempo de execução do GC, considerando que a gente trabalha 90% dos dados com Java. Essas métricas, como a gente tem um número de referência, a gente consegue trabalhar com a equipe de desenvolvimento para melhorar a performance das aplicações, tendo um guia prático. Com isso também a gente consegue aplicar o shift left. Esse shift left é uma palavra, um termo mais rebuscado que a gente está usando aqui, mas basicamente a gente consegue expandir, escalar o uso da observabilidade também no desenvolvimento. No Bradesco, a gente ainda não é segmentado a parte de desenvolvimento e a parte de operação. Então, utilizando esse ferramental, a gente consegue integrar os dois mundos e também a gente consegue integrar diretamente no CI/CD, se for necessário, para validar a performance assim que a gente faz uma modificação no pacote. Além disso, a gente pode utilizar para fazer automação e alarmística, utilizando seja o Dynatrace, que já gera alguns alertas automáticos, e também o Grafana, a gente consegue configurar alguns alertas, permitindo a gente diminuir nosso MTTR e também outras métricas, como MTTD, tendo alarmística. Então, como o Dorigão comentou, o Redis é um caso recente aqui para nós, e com agora o alerta que a gente já está implementado, agora fica muito mais fácil da gente direcionar uma análise e restabelecer o sistema quando a gente tem um problema desse tipo. E, por fim, melhorar a cultura de observabilidade. Então, tendo um parâmetro visual, fica mais fácil da gente estabelecer uma linha de comunicação com o pessoal de desenvolvimento. Apesar da gente já ter o background de desenvolvimento, né, muitas pessoas acabam que não têm esse contexto. Então, disseminando essa cultura de observabilidade, tanto na parte operacional quanto na parte de desenvolvimento, a gente consegue falar a mesma língua e estabelecer sessões de improvement, de performance mesmo das aplicações. Beleza. Então tá, agora vamos ver dois casos práticos. Esse primeiro caso, a gente vai observar como que a detecção foi feita de forma mais ágil, utilizando o Grafana e o Dynatrace integrado, e a análise, como que a gente realizou a análise para encontrar exatamente o que a gente precisava alterar na aplicação para restabelecer o sistema e também impedir que voltasse a acontecer o mesmo incidente. O texto, eu não vou utilizar o texto, eu vou me ater mais nas imagens, assim, o que aconteceu foi basicamente isso. Através de um painel no Grafana, a gente conseguiu ver uma taxa de erros 400 acontecendo, e esses erros 400 eram erros de timeout numa aplicação, assim que, se vocês repararem na imagem aqui, a gente está com a volumetria baixa, justamente porque a gente teve um problema no canal e essa aplicação consome o canal. Quando a gente restabeleceu o canal, a volumetria retornou, mas logo, após alguns instantes, a gente tem essa taxa de erros 400 que começaram a acontecer. E aí, o que aconteceu? Né? A grande pergunta é, como que a gente entende o que está acontecendo para poder solucionar isso em tempo hábil? Então, passei dois aqui. Beleza, então o Dynatrace ele abriu um incidente, e esse incidente foi enviado para a nossa ferramenta de Incident Response, e que a gente utiliza o ServiceNow, e através desse alerta, juntamente com a análise inicial aqui do Grafana, a gente consegue inferir e que tem um impacto na experiência do cliente na outra ponta. Utilizando já agora o profiling através do Dynatrace, a gente conseguiu chegar na stack aqui que a gente chama de hotspot, né, exatamente o que estava acontecendo no código. Então, a gente observa aqui na stack que a gente está com um erro do completable future e também do fork join por faltar thread. E aí, assim, o que é o fork join, né, só para não ficar um termo abstrato? O fork join é um framework para paralelismo que a gente utiliza criando um pool de threads para executar
tarefas recursivas. O pessoal que fez análise de algoritmos vai lembrar do método dividir e conquistar, e exatamente o que o fork-join faz. Então, ele cria um pool de threads, e as threads vão executando as tarefas de forma paralela, e Computable Future compõe a resposta para atender a requisição. E o que a gente vê nessa imagem? A gente vê que, na verdade, para 100% da chamada, a gente estava com waiting. Então, aqueles timeouts que a gente estava tomando é justamente porque a aplicação não conseguia resolver exatamente o negócio, o core desse serviço, por faltar thread. Feito isso, a gente consegue resolver o problema não só nesse momento, mas também implementar uma solução definitiva para não termos esse erro outra vez. E a gente implementou uma classe de configuração de threads assíncronas e resolvemos o problema. Será? Bom, então tá. Então, o segundo caso é um caso mais recente ainda, que uma solução que a gente utilizou. Essa aqui, assim, 10 dias, a gente está subindo para a produção exatamente agora, e, de novo, a gente está utilizando o Dynatrace e o Grafana de forma integrada aqui, mas com uma outra ferramenta, o Queda. Não sei se alguém conhece o Queda. O Queda é o Kubernetes Event Driven Autoscaling, né? E, basicamente, ele permite a gente escalar os microserviços por outras métricas personalizáveis. Então, não apenas CPU ou memória, que, no nosso caso, a gente não utiliza. Mas, nesse caso aqui, a gente consegue escalar por outras métricas. E nesse manifesto, a gente consegue ver a métrica que a gente está escalando. A gente está escalando aqui por número de threads de um serviço. Um pouco de contexto, esse serviço que a gente está mostrando aí no manifesto é um serviço containerizado de um API Gateway que a gente utiliza no banco, e, através todo esse processo engenhoso que a gente criou aqui, toda vez que a gente atinge o target de 200 threads desse API Gateway, a gente faz o scale automático. E isso aqui ficou basicamente um self-healing. Então, a gente impede que surja problemas, e, caso a gente tenha algum problema com spike de thread, a gente impede o thread starvation utilizando o Queda. Então, só vou mostrar aqui um pouco mais. Eu acho que eu não vou usar, não está funcionando. Você pode passar o slide aí? Só um pouco das imagens que a gente obteve nesse teste com o Queda, e agora que está indo para a produção. Então, a gente vê um spike de throughput, e na hora que a gente tem um spike de throughput, a gente tem um HPA acontecendo desse API Gateway, né, que está containerizado. E como que isso acontece? Então, aquela linha vermelha ali é nosso target para scale, né? Então, quando a gente tem o primeiro spike de throughput, de requisições chegando no nosso API Gateway, a gente faz o scale automático, sem interação. A gente consegue já implementar esse scale dos pods, entregando mais threads para o API Gateway. E no segundo spike, isso acontece também. Nessa imagem não dá para ver muito bem, mas na imagem mais à direita, inferior, a gente vê ali aquelas linhas ali, são novos pods sendo instanciados, né? E aí a gente repara que o pico de threads que a gente tinha está sendo amenizado. Então, esse dashboard a gente está mostrando ele utilizando o Grafana, e, se a gente reparar, essas informações, essas threads, são diretamente lá da JVM, do nosso container do API Gateway. Então, a gente consegue utilizar as informações lá da JVM, mostrando em um dashboard leve, e também a gente consegue fazer o deep dive, se necessário, e utilizar outras ferramentas para solucionar os problemas. Boa tarde, galera. Tudo bem? Meu nome é William Yamashita, eu sou desenvolvedor, estou como SRE lá no Bradesco. Queria tirar uma dúvida com todo mundo que está aqui. Ele já perguntou uma vez, mas quem aqui suporta uma aplicação Java em produção? Muita gente? Até que pouca gente, né? Vocês sofrem um pouco. Quem aqui, dos que suportam, quem conhece JVM Ergonomics? Quem sabe como isso funciona por baixo dos panos? Alguém se arrisca? Não? Então vamos lá. Java tem um histórico desde os anos 90, né, em produção. Todo ano alguém fala que eu vou perder o emprego porque está acabando Java, mas
estamos aí, né? JVM Ergonomics basicamente é como a JVM que está acostumada a rodar em qualquer tipo de equipamento, né? Seja no micro-ondas, seja no celular, seja num mainframe, em qualquer lugar. Como que ela sabe onde ela está rodando? Né? Como é que ela vai traduzir o código que está escrito nela para o ecossistema onde ela está rodando? Como é que ela se adapta melhor? Né? Então, se a gente, de forma leiga ou talvez não instruída, fala assim, ó, só coloca essa JVM aí, bota ela para rodar e a gente vai fazer uma aplicação rodar, talvez não do melhor jeito, mas ela vai rodar. Né? É isso que ela garante. Né? Através de assumindo alguns valores default, né? Baseado em alguns cenários que funcionam para a maioria dos casos. Né? Então, quando a gente fala da arquitetura da JVM, ela tem várias coisas que têm que ser decididas lá, baseado na quantidade de memória que ela tem disponível, baseado na quantidade de CPU que ela tem disponível para executar o processamento, seja da aplicação, seja de garbage collector, seja de just-in-time compiler. Tudo que acontece por baixo dos panos da JVM não é só o processo da tua aplicação que está rodando. Né? Ela está gerenciando um ecossistema para que tudo aquilo funcione de forma orquestrada. Me deixaram um pouco tempo, eu vou dar uma acelerada aqui. Basicamente, ela assume alguns valores de acordo com o tamanho de memória que você tem disponível e ela, por default, ela não usa tudo, porque ela não sabe exatamente onde ela está rodando, se ela está concorrendo com alguém. Então, na maioria dos casos, ela vai ser menos eficiente gerenciando a quantidade de memória e CPU disponível, né? Chegando a casos de você ter 75%, por exemplo, de memória não utilizado dentro de um ambiente, se você for utilizar a configuração default. Né? Pode passar aí, Dorigas, por favor. Passou 2. Uma outra configuração que a gente faz, além do tamanho de memória, né, a gente informa lá para o nosso container quanto de CPU que a gente tem disponível para um determinado container rodar em produção. Né? E a gente está acostumado a colocar lá um valor, 1000 millicore, 2000 millicore, 500 millicore. A gente tem que lembrar que millicore é uma definição de quantidade de tempo que a gente reserva para aquele processo executar nos cores que você tem disponível. Né? Não é um tamanho de core que você vai usar. Né? E isso impacta diretamente na decisão do JVM Ergonomics para falar quantos cores eu tenho disponível para eu conseguir distribuir meu processo de forma mais eficiente né, no tempo que eu tenho disponível de uso do clock do meu CPU. Né? Então, se a gente configura isso de uma forma para mais ou para menos do necessário, eu também vou ter um uso pouco eficiente da quantidade de recursos que eu tenho disponível. Né? Então, problemas que eu posso ter, né? A partir do momento que eu coloquei menos quantidade de CPU disponível, eu posso ter um dimensionamento errado da quantidade do meu thread pool, eu posso ter a seleção do meu garbage collector coerente, né, usando uma única thread para fazer garbage collector de uma aplicação gigantesca, por exemplo, né, e outros efeitos colaterais. Né. Tem uma flag no Kubernetes, né, que chama Active Processor Count. Essa thread ajuda a gente a falar para a JVM, eu estou rodando em uma virtualização, só que eu tenho 8, 16, 32 cores disponíveis para você. Mesmo que você, em cima da tua virtualização, não enxergue isso, né, porque só tem disponível ali 2000 millicore, usa 16 cores. Né, e ela vai conseguir distribuir melhor, né, ela vai criar processos paralelos de forma mais eficiente, para conseguir usar o hardware de uma forma melhor do que se você só deixar ela decidir automaticamente o que ela vai fazer, né, que ela vai ser bem conservadora. Então, numa seleção de condição onde eu tenho menos de 2 CPUs, né, configurado lá no meu CPU request, né, ele vai falar que eu deveria usar um serial GC, por exemplo, né, que é um garbage collector que vai executar com uma única thread, gerando um pause time grande para as aplicações Java, né, comparado com os outros GCs que a gente tem. E se você tem mais cores de CPU disponível, né, você consegue paralelizar isso, né, deixando o seu GC mais eficiente. Tem uma tabelinha ali embaixo desse slide, não sei se vocês querem tirar foto, mas isso daqui é um consenso, né, entre o mundo de containerização e aplicações Java. Então, dependendo da quantidade de CPU que você tem disponível, dependendo da quantidade de memória que você tem disponível, e se você precisa ou não de um controle do tempo de pausa da sua aplicação, você deveria escolher um desses tipos de GC. Né? Por default, a JVM, nas versões mais recentes do Java, né, ela vai escolher 2. Se eu tenho menos de 2 cores de CPU, eu vou escolher o serial GC. Se eu tenho mais, eu vou no G1 GC, que é um cara mais eficiente, com um tempo de pausa menor. Né? Configuração do CPU limit, né? Vai passar, vamos lá, eu tenho fé. Configuração de CPU limit também implica em a gente gerar um cenário comum, né, mas desagradável em produção, que é throttling de CPU. Né? Quem nunca, né, teve em produção e viu tua aplicação
perder performance, ficar lenta, começar a reiniciar ou qualquer comportamento bizarro porque começou a consumir 100% de CPU, né? E aí 100% de CPU significa eu estou consumindo o máximo de recurso que eu tenho disponível e eu estou enfileirando coisas que eu deveria estar processando no ciclo anterior para os próximos ciclos de processamento, né? Isso causa latência, isso causa degradação silenciosa, porque nem sempre você vai ficar com um pico de 100% de CPU. Você pode ter vários picos distribuídos num curto período de tempo, isso gera atraso em processamentos que demandam alta performance, né? E também, né, cai nesses cenários de você ter auto-scalings como falso positivo, né? Se você tem uma aplicação que está se comportando mal por conta de uma má configuração de consumo de CPU, você tem um parque que pode escalar horizontalmente 10 vezes, 20 vezes, dependendo do tamanho de recurso que você tem, e você acaba escalando muitas aplicações sem necessidade, porque às vezes era só uma configuração um pouco mais coerente que você poderia fazer para diminuir o tamanho de consumo de processamento, né, e de aplicações de forma horizontal ali. Tá? Aí a gente vai para um cenário que a gente pegou em produção, que era basicamente isso, né? Uma aplicação não muito bem configurada, né? Que a gente pegou num cenário de produção. Ela tinha 70 réplicas lá no OpenShift, todas elas com 1 millicore de limite de CPU e 1 GB de memória. E aí, o pessoal sempre que apresentava o problema nela, colocava mais instâncias horizontais para atender a demanda, né? Identificamos que o heap não estava configurado correto, porque ele estava desperdiçando, né? Estava configurado 1 GB, então estava desperdiçando quase 75% de memória não utilizado pela JVM. O serial GC foi alocado porque o Ergonomics falou, eu tenho menos de um core, né? Menos de 2 cores ali para fazer paralelismo, então vou usar o serial GC. Com isso gerou altas pausas, né, de tempo de GC, tivemos throttling de CPU em momentos de alta volumetria, e isso gera um custo de operação elevado porque a gente está com muitas instâncias atendendo um produto que não deveria ser tão caro, né, para o nosso entendimento. Fizemos lá testes de performance, testes de resiliência com essa aplicação. Através do profiling também a gente encontra, né, quais são os melhores parâmetros para a gente usar dentro dessas aplicações. E a gente vai lá, configura um tamanho vertical, mais coerente com a demanda da aplicação, né? Então, de 1 core a gente foi para 3 cores de CPU. E mesma coisa, né? De 1 GB de memória a gente foi para 3 GB de memória. E aí qualquer um pode falar, pô, triplicando o tamanho da aplicação é fácil resolver o problema, né? Mas a gente aumentou o tamanho vertical, mas diminuiu o tamanho horizontal, de 70 instâncias para 6 instâncias, né? Então, aí a gente consegue ver aquela questão de é melhor eu ter muitas aplicações pequenas horizontalmente ou poucas aplicações grandes verticalmente, né? Não tem uma resposta certa para isso. Você tem que testar o seu cenário, tem que ver qual que se encaixa melhor, né? Como que a sua aplicação se comporta, como que o seu negócio se comporta, e aí você chega nesse tipo de otimização que a gente só consegue através da observabilidade das ferramentas que a gente tem disponível para coletar esses dados e chegar nessa solução, tá? Numa visão geral, a gente usa muito Dyna3 para fazer toda essa parte de profiling, né? Todo esse deep dive que eu trabalhei há muitos anos aí sem esse tipo de ferramenta, e eu não sei quem é do tempo old school, pré-cloud, mas era um parto, você conseguia fazer qualquer coisa desse gênero, né? É o que o pessoal falou, tira dump de memória, dump de thread, loucura. E hoje em dia tá mais fácil, mas tem muito mais trabalho para fazer, né? Porque microserviço a gente distribuiu o problema pelo banco inteiro e ele vai rápido para a produção porque a gente tem um CI/CD muito eficiente. Então, é muito fácil entregar um problema em produção hoje, né? O Grafana, ele virou uma ferramenta lightweight para a gente, que todos os nossos painéis de observabilidade estão lá sempre disponíveis 24/7 para a gente. A gente usa ele pela facilidade de montar queries e a facilidade de projetar eles nos nossos telões lá. E com isso a gente tem, né, o nosso software development lifecycle de uma forma mais unida, né? Onde eu tenho os times de desenvolvimento recebendo os feedbacks dos times de operação, onde eu tenho os times de operação entendendo melhor como as aplicações funcionam, né? E a gente consegue, de forma colaborativa, né, criar esse feedback contínuo para as aplicações irem melhorando e a gente tem um ambiente mais resiliente, mais estável, mais performático. Tá? Acho que era isso. Provavelmente eu estourei o tempo aqui, perdão. E nossos contatos estão disponíveis. Não sei se tem tempo para pergunta. É isso. Obrigado, pessoal.
Qualquer coisa chama a gente tá sentado ali. Senta do lado e já fala, me ajuda a fazer o profile da minha aplicação Java aqui. Quiser chamar ali pelo LinkedIn também, fica à vontade, tá? Vamos lá pro próximo, né? Pra gente terminar aqui no horário, né? A gente tem várias pessoas que são de São Paulo.